Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar de prevaricação sociopolítica. Mas antes de entrar no tema, gostaria de primeiro pedir desculpas porque está muito calor hoje aqui no Rio de Janeiro. Aqui estou no CIEP Maria Augusta, em São João de Meriti. Vim aqui para a quadra para ver se eu suo menos, mas aqui também, apesar de estar um pouco mais fresco, está bastante quente também. Mas eu gostaria de falar desse tema, prevaricação sociopolítica, que se difere da prevaricação individual praticada por um cidadão. E o que seria essa prevaricação sociopolítica? Antes de entrarmos nesse tema, eu gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe com outras pessoas, comente. E quando você comentar, principalmente nos grupos, comente também dentro do vídeo no YouTube, porque isso ajuda a gente a crescer na plataforma. Então você que quer aí colaborar com o crescimento do canal, que comenta nos grupos, muito obrigado, mas comente também dentro do vídeo no YouTube. Comente dentro do vídeo no YouTube. Dê like dentro do vídeo no YouTube. Isso vai ajudar muito o nosso canal e vocês eu e a gente crescendo aqui, vocês crescem com a gente, porque eu penso que esse canal ele é também de interesse público. Porque esse canal tem dois objetivos: convidar a classe dos professores para participarmos cada dia mais do debate público. Professores, venham para o debate público. É importante que o magistério seja valorizado. Vivemos uma fase no Brasil onde não só o magistério, como a ciência, como as universidades, sobretudo as públicas, vem sofrendo vários ataques. Ataques, inclusive, do ministro da Educação, que falou que as universidades devem ser para poucos. Ou seja, há países do mundo, Estados Unidos mesmo, que estão procurando ampliar o acesso às universidades. E o Brasil, na contramão do desenvolvimento, quer retrair o acesso às universidades. Ou seja, vivemos um momento diferente, né? Diferente daquilo que nós entendíamos como desenvolvimento. Então esse canal tem o objetivo de chamar a classe dos professores para que nós possamos participar do debate público. E mais uma vez, desculpem-me pelo calor, está muito calor hoje aqui no Rio de Janeiro. Então, esse canal, além desse objetivo, tem o objetivo também de combater o pensamento binário. O pensamento binário, ele é engraçado, ele acolhe os seus e os inimigos são os monstros. Então, o pensamento binário pensa assim: eles são corruptos, mas eu que trato o Queiroz como herói, Queiroz miliciano, acusado de assassinato, que presidia a rachadinha, ou seja, o peculato. O Queiroz é tratado como herói. Ou seja, o pensamento binário é assim: eles lá e eu aqui. Eles são corruptos e praticam corrupção. E nós que praticamos corrupção não somos corruptos. É uma coisa meio doida, mas é exatamente assim também que raciocina o pensamento binário. Mas vamos prosseguir no tema de hoje. Prevaricação sociopolítica. É muito fácil a gente identificar a prevaricação quando ela é realizada por um cidadão, porque basta nós encaminharmos tal prevaricação para as autoridades competentes, para o Ministério Público, etc. e etc. Mas e quando a prevaricação ela tem um caráter sociopolítico? Quando ela é praticada por uma coletividade que
não toma as atitudes necessárias em relação aos atos criminosos de um indivíduo, de um ator político. Por exemplo, temos visto Jair Bolsonaro praticando vários crimes de responsabilidade há muitos anos. Inclusive gravei um vídeo, não sei se vocês já viram, distribuindo responsabilidades. Nesse vídeo meu eu falo que Jair Bolsonaro vem desde o início da sua carreira praticando crimes de responsabilidade como agente público, como deputado estadual, principalmente como deputado federal. E ele vem praticando vários crimes. Por exemplo, ele fez vários ataques à Constituição. Num programa de televisão presidido por Jair Marquezine, ele disse que era a favor da tortura. Isso ele falou como parlamentar. Ele falou que era a favor do pau de arara, que fuzilaria, se pudesse, e se fosse presidente, fuzilaria os 30 mil, inclusive o presidente, na época, Fernando Henrique Cardoso. Ele disse isso, ele falou isso. E as pessoas não fizeram absolutamente nada. Ele disse que, pelo voto, a gente não vai resolver nada, temos que partir para uma guerra civil, e se morrerem alguns inocentes, morreu. Falou dessa maneira. Ali houve ou não houve uma prevaricação sociopolítica. Houve uma prevaricação sociopolítica. Só que quando a prevaricação ocorre em relação a um cidadão que prevarica, é mais fácil. Quando a prevaricação ela é sociopolítica, ela é atravessada pelo jogo político da coletividade, pelo jogo político na coletividade. E como nós vamos acusar a coletividade de prevaricação, mesmo quando essa coletividade está prevaricando? Por quê? Esse é um conceito que eu estou apresentando como um problema. Porque é fácil apontar para a prevaricação de um indivíduo. Mas quando a prevaricação ela é dada na ordem sociopolítica, nós vamos acusar a quem? Nós vamos entregar a quem para o Ministério Público? Nós vamos prender a quem? A comunidade, a coletividade sociopolítica? Então, prevaricação sociopolítica é um problema difícil de resolver e que talvez não tenha uma solução nem a longo prazo. Mas eu estou aqui fazendo essa provocação. Que tal buscarmos maneiras de driblar essa situação, criando canais para que o cidadão aponte responsabilidades também na prevaricação sociopolítica? Não apenas na prevaricação de um ator político, de um ou outro ator político, mas quando a prevaricação é também da ordem sociopolítica. É muito difícil. É muito difícil porque Jair Bolsonaro não nasceu, não surgiu do nada. Ele veio atravessando a vida política do país, praticando e falando as maiores barbaridades com as bênçãos das mais diversas instituições. Instituições de comunicação, instituições políticas, instituições da sociedade civil. Porque a partir do momento que um indivíduo pratica um crime, vamos supor que uma pessoa se candidate a um cargo público. Aí, o sujeito diz: eu sou a favor do estupro. Quem pratica estupro não deve ser preso. E as pessoas devem, sim, praticar estupro, porque praticar estupro é direito de expressão física. Só falta isso, né? Porque eu já ouvi uma pessoa dizer: chamar um negro de macaco não é crime, é liberdade de expressão.
Então, se uma pessoa disser que estupro é direito de expressão física, eu não vou me surpreender, porque nada mais está me surpreendendo nesses dias. Nós estamos vivendo o apogeu dos absurdos. Então, vamos supor que uma pessoa seja um ator político e essa pessoa diz: pratiquem o estupro, sim. Isso é direito de expressão física. Aí, um programa de televisão chama essa pessoa para dar entrevista e dá voz a ela. E não só dá voz, como a trata de forma muito simpática no próprio programa, como foi feito com Jair Bolsonaro. Desde quando ele falava essas barbaridades todas, tinha sempre um programa de televisão que o chamava para dar entrevista. O papo também era descontraído, ou seja, ele fala essas barbaridades todas, mas ele é gente boa, ele é boa praça. Aqui, ele está rindo com a gente. Percebam, é gente boa, tem filhos, tem netos. Então, esse clima amistoso que foi dado a Jair Bolsonaro como um clima amistoso para que ele pudesse falar também de forma leve as suas barbaridades, foi um erro que foi cometido pelas instituições de comunicação. Porque ele foi várias vezes ao programa Jair Marquezine, que me parece meio reacionário às vezes, falar várias barbaridades. Ele foi ao programa da Luciana Gimenez várias vezes falar as suas barbaridades. E dentro daquele clima festivo de programa de auditório, ele estava ali como representante dessa fala arbitrária de que era a favor da tortura, de que era a favor do pau de arara, de que era a favor da guerra civil, que era contra o voto. Todas essas coisas ele falava ali, num palco e num ambiente festivo. Então, as portas se abriram, as portas dos meios de comunicação se abriram para ele em nome da audiência. Então, ele não surgiu do nada. Agora está todo mundo assustadinho? Está todo mundo assustadinho mesmo com o que ele está falando? Ah, tá. Mas ninguém se assustava lá quando ele falava essas barbaridades. Agora estão assustadinhos por quê? Porque ele é presidente da República? Ah, entendi. Então, vamos distribuir responsabilidades? Quem o colocou no palco para falar esses absurdos todos também foram os meios de comunicação. Porque quando um sujeito se apropria da sua popularidade para cometer crimes, se um meio de comunicação não dá voz a ele, isso não é censura. Nós não podemos dar voz para uma pessoa cometer crimes, sejam eles políticos ou não. Você imagina se nós vamos agora transformar vamos pegar aqui uma pessoa bem cruel, né? Se bem que alguns já faleceram, mas hoje eu vi uma reportagem de um indivíduo que estuprou uma criança e matou uma criança de 5 anos. Esse sujeito, nós vamos dar voz a ele? Não. E cortar a voz dele não é cortar a liberdade de expressão. É não dar voz ao crime. Mesmo se o sujeito for um político, eu penso que não é ético os meios de comunicação dar voz para esse indivíduo falar, exaltar a criminalidade, mesmo se ele recebeu votos por causa disso. Isso não é cortar, isso não é tirar a liberdade de expressão, isso não é censura, isso é um mínimo de coerência. Nós não somos obrigados a dar palanque para um indivíduo falar e cometer crimes de responsabilidade em nome do seu mandato. Penso que não. Então, em relação a esses veículos de comunicação que deram voz a ele, senhor Cabrini também, numa entrevista, bem antes, lá nos idos de 2016, se eu não me engano,
fez uma longa entrevista com ele, colocando... Eu acho que isso não é legal, porque se o sujeito abre a sua boca para cometer crimes de responsabilidade, eu acho que os meios de comunicação têm que se referir a ele criticando e não dar um palanque para que ele cometa tais crimes. Então, houve por parte... Então, isso está dentro do contexto da prevaricação sociopolítica que eu falei. Aí depois, né, falando essas coisas todas, ele se elegeu. E quando ele falou que era a favor da tortura, que ele fecharia o Congresso no dia que tomasse posse como presidente da República, ali ele já deveria ter sido contido. E não foi por quê? Será que é por causa do corporativismo do Congresso? Então, neste caso, mais do que no primeiro exemplo que eu citei, aí houve prevaricação sociopolítica. Quando há prevaricação sociopolítica, como eu falei, não tem como a gente chegar e prender um cidadão, e prender um indivíduo. Mas, porque a situação nesse caso é mais complexa. Mas houve prevaricação sociopolítica porque a instituição de direito, na época, que era a Câmara que ele fazia parte, não tomou as devidas providências. Aí ele se candidata à presidência da República. Ele vence e, ao adentrar a presidência da República, ele continua falando barbaridade, que a população deveria se armar para combater políticos, para combater autoridades que obrigam a usar máscara. Falou coisas dessa natureza. E o presidente da Câmara na época, senhor Rodrigo Maia, praticou mais uma vez crime de prevaricação política, prevaricação sociopolítica. E ele continuou com seu mandato. E agora chegou ao apogeu desses absurdos todos na fatídica data de 7 de setembro de 2021, onde ele, além de atacar as instituições, várias pessoas foram para as ruas com faixas para fechamento do Congresso, para fechamento e prisão de ministros do Supremo, e ele estava ali dizendo que não vai cumprir decisões judiciais, de que não vai aceitar o resultado das urnas, porque as urnas são fraudadas, aquelas coisas todas, cometendo crimes de responsabilidade. E mais uma vez, nós corremos o risco de ver as autoridades, a sociedade cometer crime, ou seja, crime não, atitude de prevaricação sociopolítica. Porque o crime de prevaricação é fácil de identificar, porque basta que a gente identifique o cidadão que o praticou. Mas quando a atitude é de prevaricação sociopolítica, é muito difícil a gente identificar o ator político que a tenha cometido. Por exemplo, o senhor hoje, que é o presidente da Câmara, Augusto Lira? Vou chamar de Lira porque me fugiu o primeiro nome dele. Mas o senhor Lira presenciou o senhor Jair Bolsonaro cometendo crime ali de responsabilidade no fatídico dia de 7 de setembro. Ele está prevaricando? Está. Só que essa prevaricação é uma prevaricação de direito, inclusive, porque ele tem direito de ver o cara cometendo o crime que for, como presidente da República, e se ele não quiser colocar o impeachment para frente, ou seja, neste caso, a prevaricação
é legitimada pela lei. Porque quem estabelece, quem dá prosseguimento à agenda do Congresso é o presidente da Câmara. E a sociedade não vai ter nenhum canal de denúncia, vai continuar não tendo nenhum canal de denúncia de uma prevaricação, se ela for uma prevaricação política ou sociopolítica, porque o senhor Lira está dentro de um ato de prevaricação. Não é crime de prevaricação, porque não há lei que diga que o presidente da Câmara é obrigado a colocar o impeachment para frente. Mas a sociedade não vai ter nenhum canal de denúncia quando o crime do presidente é claro. Aí tem um outro complicador. Vamos supor que o presidente da Câmara seja pressionado e o impeachment caminhe porque ele colocou o impeachment para rolar. Mas a coletividade dos deputados não tem a obrigação de votar a favor do impeachment. Tem isso também. Aí o ato de prevaricação política se estende para a Câmara dos Deputados como um todo. Mas, então é isso. Eu estou aqui refletindo sobre isso, porque filosofia começa com a reflexão, com a análise, a síntese, né? Reflexão é quando o pensamento retorna à sua base para refazer a pergunta. A análise é quando nós dividimos a realidade em parte para fazermos uma síntese, uma conclusão. Eu estou problematizando a questão, porque uma das questões da filosofia também é a problematização. Na problematização, a gente procura, a filosofia encontra, o filósofo encontra problemas onde aparentemente o problema não existe. Porque aparentemente não existia nenhum problema em relação à prevaricação sociopolítica. Quando pensávamos em prevaricação direcionada ao cidadão A ou ao cidadão B, a cidadã A ou a cidadã B. Mas agora estou falando de uma prevaricação sociopolítica. Uma prevaricação que é extensiva à coletividade. E que tal a própria coletividade não discutir os caminhos da sua própria prevaricação, para que essa sociedade tenha mecanismos de autofiscalizar-se para não praticar atos, não crimes no caso, atos de prevaricação sociopolítica. Repetindo, a prevaricação cometida pelo cidadão A ou B, essa é fácil de resolver. Basta encaminhar o cidadão A ou B para o Ministério Público e para que as autoridades competentes tratem dele. Mas a prevaricação sociopolítica é um problema de difícil solução. Porque está claro e todos sabem que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade. Mas há uma prevaricação sociopolítica que não tomou ainda e talvez não tome as atitudes mais corretas. Porque quando há crime de responsabilidade, esse crime ele pode ser encaminhado para um processo de impeachment. Só que o processo de impeachment, ele é um ato político. Mas mesmo esse ato político, ele pode realizar um ato de prevaricação sem ser questionado? Não. É uma questão política apenas. Não vamos mexer nisso não. É uma questão política. Eu acho que essas coisas devem ser melhor dialogadas com a sociedade para que a gente não fique refém de um presidente da Câmara que está vendo que o cara está cometendo crime de responsabilidade e não faz nada, e simplesmente senta em cima do impeachment. Eu
convido a todos para essa reflexão e vamos refletir sobre isso, para que a gente não seja vítima da prevaricação sociopolítica. Ok, galera? Vocês são do coração.